Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Muito Maior. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. Um abraço também a toda a equipe, a toda essa equipe que trabalha, essa família FEAL aí nos bastidores para chegar para você essa programação 24 horas. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu. Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido Nando. Olá, queridos ouvintes, telespectadores. Hoje, Nando, nós estamos de azul e encarnado. Percebeu? Azul e encarnado. Hein? Isso dá festa, cara. A festa do boi. Tem o azul, o boi, o do boi lá vermelho, né? E o azul, né? Lá da Amazônia. Muito bem, ó, hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, né, muito importante, em que essa época que a gente está vivendo, de final de ano, né, que tem o Natal, que tem o Ano Novo, sempre nós construímos alguma coisa, né? A gente quer, de alguma forma, até mostrar para os outros, né, algo que a gente está fazendo para pontuar ou para fazer com que esse momento seja um momento importante. Então, às vezes, aí eu não vou me aprofundar, porque o tema é Torre de Babel, né, Toninho? Então, Nando, a Torre de Babel foi aquela, quem quiser dar uma pesquisada na história, né? A Torre de Babel foi aquela torre que começaram a construir lá muito tempo atrás, antes de Jesus. E o pessoal tinha a pretensão de fazer com que essa torre chegasse ao céu. Interessante isso, né, Nando? Uma construção de alvenaria, talvez de tijolos, de barro, para chegar ao céu. Só que eles eram muito pretensiosos, eles achavam que era através dessa coisa material que ia chegar ao céu. E aconteceu um fato. Eles tinham divergências, uma série de coisas, não sei o quê, e de repente, cada um dos grupos começou a falar uma língua diferente. Dizem que foi aí que nasceram as várias línguas. É como se de repente um grupo lá falasse alemão, outro francês, outro inglês, outro português, outro jamaicano, sei lá, qualquer língua, latim, não sei o que, né? O que aconteceu? Como cada um falava uma língua e eles não sabiam traduzir isso, eles tiveram que parar de fazer a construção, porque eles não se entendiam. Mas vamos ver o lado filosófico disso. Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma coisa que a gente toma por base, o meu conhecimento, sem considerar o conhecimento do outro, sem nem ouvir o conhecimento do outro, para a gente somar explicações, né? É como se a gente tivesse uma torre de Babel. As pessoas não conseguem se comunicar. Isso às vezes acontece entre casais, entre irmãos, acontece dentro de sistemas familiares, que a gente conhece tão bem das constelações familiares, dentro do emprego, né? Mas acontece também na política e nas religiões.
Nós temos um momento, Nando, onde muitas vezes as pessoas de uma determinada religião se acham melhores que outras. E hoje, como eu estava falando com o Nando, vou falar rapidinho, viu, Nando? Eu fui até o velório de um amigo muito querido que desencarnou, tá? E ele desencarnou e eu estava lá, né? Fizemos uma oração e tal. Depois eu saí, eu sempre vou dar uma olhada nos outros velórios ali do lado, né? Para fazer uma oração, né? Eu não conheço a pessoa, mas eu entro lá, abraço as pessoas e não der assim. E eu reparei o seguinte, ao lado assim, ó, tinha um grupo e logo em frente tinha outro velório, em frente. Aí eu fui olhar, esse grupo aqui do lado esquerdo era um grupo de pessoas evangélicas. Todo mundo de chale branco na cabeça, os homens todos de terno, paletó e gravata, todos com a Bíblia na mão, fazendo uma oração. Eu falei assim, que legal, né? E logo em frente, Nando, bem em frente, tinha o pessoal do Candomblé. Todo o pessoal que estava lá visitando essa amiga, essa nossa irmã que havia desencarnado, estavam todos de branco. Eu falei assim, como meu irmão, meu amigo espiritual quase me deu um cutucão. Falei assim, olha que coisa interessante. Em frente, um ao outro, um pessoal evangélico, nossos irmãos evangélicos, talvez pentecostais, né? Não sei se novos ou não, e o do outro lado o candomblé. Aí eu falei assim, que coisa interessante. Deus aproxima as pessoas na hora da morte. Pensei, né? Que coisa fantástica. Eu falei assim, mas se não tivesse tanta discussão, tanta pretensão entre as religiões, porque nós sabemos, né, Nando, que tem algumas igrejas, não todos os evangélicos, nossos irmãos, algumas pessoas que andam atacando, por exemplo, igrejas de matriz africana. No Rio de Janeiro, por exemplo, grupo de Umbanda, de Candomblé, né? E aí eu entrei e fui falar com o pessoal do Candomblé. Falei, vocês perceberam que lá na frente tem um grupo de irmãos evangélicos? Eles falaram, sim. Eu falei, vocês perceberam como Deus nos une na hora da dor? Mas se a gente não tivesse tanto preconceito, a gente podia se unir na alegria. E falei, Jesus é alegria. Aí eu saí e fui falar com os pastores, Nando. Falei assim, vocês perceberam que aqui na frente é um pessoal... Eles falaram assim, nós percebemos o pessoal todo de branco. Aí eu falei, são do Candomblé. Falei a mesma coisa para os pastores. Puxa, Deus, Jesus nos une na hora da dor. Mas podia ser diferente, a gente podia estar sempre, se não tivesse tanto preconceito, juntos na hora da alegria. Estar com Jesus é alegria, seguir o evangelho é alegria. E os pastores falaram, é verdade, meu irmão. Existe muita pretensão. Eu falei assim, pois é, tanta discussão, tanta coisa, né? E aí eu lembrei, Nando, da Torre de Babel e pensei assim, meu Deus, né? Como de alguma maneira Jesus veio nos ensinar. Por quê? Vamos lembrar dos apóstolos de Jesus. Na época, tinha lá Tiago, Lucas, não, Marcos, né? João, todos eles, né? E tinha um pessoal ali que queria saber qual era o preferido de Jesus. É assim que as religiões são, mais ou menos. As pessoas se julgam, determinadas religiões se julgam melhores. Se julgam os preferidos de Jesus. E Jesus falou assim, quem quiser ser o melhor, que se faça o último e servidor de todos. Nando, se cada um de nós pegássemos isso e colocássemos em prática, ó, você quer ser melhor que qualquer outra religião? Se faça o último e servidor de todos. Isso serve para quê, Nando? Para tudo, né? E eu falei assim, vamos falar sobre isso, porque inclusive daqui a pouco vamos falar do Natal também, né, Nando? Mas só para a gente ir aquecendo esses motores, porque assim... Como isso tem a ver com o Natal, né, Nando? Natal, muitas vezes, as pessoas se unem, pessoas que não se viram durante o ano inteiro, e se unem de uma maneira meio mecânica. Por causa do quê? Porque é Natal. Mas nem sempre lembram de Jesus. O pessoal se une para comer. Às vezes, né? E eu pensei na Torre de Babel, que a Torre de Babel está presente em todos os nossos dias, não é, Nando? Várias situações, né? Até nas árvores de Natal que as pessoas montam e querem fazer uma maior que a outra, melhor que o outro.
E essa Torre de Babel a gente constrói durante todo um ano, né, se escondendo atrás dessa torre. E essa torre tinha como, né, objetivo chegar ao céu, chegar a Deus, né? Então, aqueles que constroem uma torre de Babel e acham que já chegaram a Deus, e como você colocou essa situação, do privilégio de achar que Jesus tinha algum preferido, se acham que a sua torre de Babel já atingiu o céu, já estão lá, né, diante do nosso Criador, e se acham o preferidos, né, de Jesus. E Jesus, ao nascer, ao chegar no planeta, ele poderia ter chegado e pousado sua carruagem sobre uma torre de Babel, no alto. Não, mas ele veio embaixo, ele veio na simplicidade, ele veio lá na manjedoura. Não tinha lugar para nascer, né? Maria e José estavam aflitos, né? Tentando encontrar um lugar para que ele pudesse nascer, e foram para uma cidade, né? Lá em Belém, e a cidade estava cheia, não tinha acomodação, e acabaram indo para uma estrebaria. E Jesus nasce numa manjedoura, ou seja, no coxo onde os animais se alimentavam, do lado dos animais que ali estavam, entre os pastores que vinham com suas ovelhas para descansar e que seguiram na estrela guia, e depois, na sequência, os reis magos. Então veja como Jesus já dá exemplo desde o berço, quando ele chega na simplicidade, na humildade, derrubando por vez essa torre de Babel que muitas vezes a gente constrói. E às vezes no Natal isso acontece muito, porque na minha casa a gente vai ter uma ceia e temos vários convidados, e aí aquela vaidade dentro de um momento que é singelo, de um momento que é tão importante para que a gente faça reflexões, e que não é exatamente essa data, mas ela foi escolhida, não importa. É nessa data que a gente deve lembrar desses exemplos do nosso Mestre Jesus, né, querido Antônio Luiz Ciardulo? Sim, Nando. Você sabe que é muito interessante isso, porque é assim, esses dias eu fui, esses dias não, faz alguns anos, é que parece que foi ontem. Eu fui num shopping aqui perto de casa, né? Com aqueles enfeites fabulosos. Fabulosos, cara. Você vê aquele negócio colorido, aquele Papai Noel bonito, gordo, com aquela barba branquinha, as renas, tudo aquilo, os pacotes de presente, né? Aí eu fui ver mais uma coisa linda, Nando, linda. Só que eu fui procurar um presépio. E não tinha um presépio, rapaz. Aí eu sou meio assim, fui perguntar, né? Eu perguntei, onde que é a administração aqui? Ah, aqui na salinha do lado. Aí eu falei, tinha uma moça lá, eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Tá tão lindo os enfeites de Natal de vocês, né? Tá maravilhoso. Mas por que vocês não fizeram um presépio? Ela falou assim para mim, é que a gente não quer dar uma conotação religiosa ao Natal. Eu falei assim, mas dia 25... Não importa, né? Como o Nando falou, existem várias teorias, né? Tá, tudo. Não importa, é o dia que se comemora o nascimento de Jesus, não é? Ela falou assim, é. Eu falei, como é que a gente faz uma festa e não chama o aniversariante? Ou seja, é mais ou menos isso que o Nando está falando. Muitas vezes a gente se preocupa mais com a ostentação, com o que vai comer, com o tamanho da árvore, do que com o aniversariante, Nando. Isso é a verdadeira Torre de Babel, que está na minha alma, que está na minha pretensão diária, né? Olha só, e daí é um exemplo, né, Nando? Daí vem todas as situações de conflitos religiosos, de conflitos onde as pessoas se matam por causa de ideologias políticas, e cada um pode ter a sua, respeitando a outra, né? Tentando falar com a linguagem do amor, que está muito difícil ainda está difícil, mas muita gente já está falando, viu, Nando? A gente vê alguns encontros aí, até interreligiosos, né?
que é bem bacana. Vou contar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás eu fui convidado para representar o Espiritismo num grupo ali no Parque Maia, lá em Guarulhos. E tinha lá, eu estava representando o Espiritismo, tinha um padre, tinha uma moça Rosa Cruz, tinha um pastor evangélico e tinha uma banda tocando, uma banda interreligiosa. Aí tinha um camarada tocando bateria que era um muçulmano, com roupa muçulmana. O padre tocando não sei o quê. E tinha um cara que era ateu. Na banda tinha um cara que era ateu, ué. E daí? O cara fazia parte da banda. Interreligioso. Tem até alguém que não fala, que diz que não acredita em Deus. Agora, por que ele está falando isso, Nando? Nando já deu a dica. Bem-aventurados os simples e humildes. Jesus nasceu numa manjedoura. Como o Nando bem falou, é um coxo onde as pessoas comem. Manjar, né? Nasceu num lugar simples. E a gente, às vezes, Nando, tem tanta pretensão. Eu já contei, o Nando lembra dessa história com certeza, vou reproduzir porque tem gente que não ouviu, Nando. Eu caminho num parque aqui perto, o Serete, Centro Recreativo do Trabalhador. E alguns anos atrás eu estava caminhando ali e tinha um rapaz caminhando com o filho dele. Esse rapaz estava com uma Bíblia embaixo do braço. Eu falo Bíblia porque o pessoal usa muito a Bíblia, né? O Velho Testamento principalmente. Aí ele perguntava os capítulos lá para o menino. E o menino olhava e respondia. E ele estava ensinando o filho dele. Aquele pessoal que estuda muito o Antigo Testamento são nossos irmãos evangélicos, normalmente, né? Bom, normalmente. Tem muita gente estudando o Novo Testamento também, mas eles usam muito o Velho Testamento. Aí eu, ironicamente, perguntei para o meu amigo espiritual. O camarada estava com o livro embaixo do braço, né, Nando? Embaixo do braço. Embaixo do braço, normalmente a gente sua, não sua? Aí eu falei assim, nossos irmãos evangélicos têm cheiro de papel suado, cheiro de papel molhado. Nossos irmãos católicos têm cheiro de vela, né? Porque tudo que tem é assim de vela. Promessa, não sei o que é vela. E falei assim, e nós espíritas temos cheiro do quê? Ele falou assim, nós temos o nariz empinado para ficar sentindo o cheiro dos outros. Ou seja, nós espíritas, de alguma maneira, Nando, também somos pretensiosos. A gente se acha, porque a gente lê o Nosso Lar, conhece um pouquinho conhece a literatura espírita, né? Os livros do Kardec, a gente se acha melhor, porque a gente tem um conhecimento, né? Se a gente se acha melhor, lembra de Jesus, se faça o último e servidor de todos, né? E não é isso que a gente tem visto, Nando. Eu acho que a gente precisa despertar para isso, trabalhar com mais humildade. A gente vê muita briga no meio espírita, inclusive, né? A gente vê muitas trincheiras, Nando, verdadeiras trincheiras, né? E a gente cada um faz a sua parte, é claro, né? Mas alertar as pessoas. Nós precisamos de mais oração, de mais amor, de mais compaixão uns pelos outros. Jesus falou assim, que os espíritas, os cristãos seriam conhecidos por muitos se amarem, né? Se somos cristãos, vamos ter mais compaixão, compreender a necessidade do outro, a fragilidade do outro, assim como eu tenho fragilidade, Nando. Vamos ver se a gente constrói essa Torre de Babel de dentro para fora, a partir dos nossos corações, usando o Evangelho todos os dias, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, sentimentos, né? A Torre de Babel de dentro para fora, ou seja, o amor que constrói, né? Acho que essa é a ideia, né, Nando? Aí, Toninho, eu queria até que você me ajudasse a lembrar que Jesus, na época que ele passou por aqui e os exemplos que deixou, ele atendia, isso é, ele conversava e estava e dialogava com todas as pessoas, né? Que coisa incrível, lá com os sacerdotes, né, que vinham questioná-lo, ele respondia, com os Os próprios fariseus, né, Nando? hã? Os fariseus. Os fariseus, os saduceus, todas as pessoas, aquela mulher que vem trazer que serve água, que está na beira do poço ali, né? Que eram as pessoas que eram castas, né? Que não eram valorizadas, né? Que não tinham espaço na sociedade da época, né? O pessoal da Samaritana, Samaria, a né, Nando? samaritana, isso mesmo. Samaritana. Samaritana. Olha, se a gente for ver, quantas
né, pessoas que Jesus atendeu. Até os próprios romanos, né? Quando aquele comandante veio, né, procurar Jesus, pedindo que curasse o servo dele, e aí Jesus ainda fala que não tinha encontrado em Jerusalém tamanha fé igual daquele romano. Então veja, né, a diversidade que Jesus atendeu aos cegos, aos coxos, aos leprosos, né? É, olha como Jesus, né? Ele abria o leque dele, né? Quem ele chama para segui-lo, para ser os seus apóstolos, né? Colaboradores ali, as pessoas humildes, os pescadores. Então, veja que e atendia a Nicodemos, né? Que era uma pessoa importante na sociedade da época. Então, e a gente constrói tantas barreiras, né? Que são essas torres, né? De Babel em torno da gente que a gente não acessa, não tem coragem de acessar o outro, não tem coragem de dialogar com o outro, não tem coragem de estar e entender, né, o porquê que aquela pessoa segue aquela filosofia, que ela segue aquela religião. E se a gente for ver todas as religiões, né, tanto o islamismo como o judaísmo, como, né, o catolicismo, né, o evangelismo aí que a gente pode chamar os ismos, né, das religiões, e a gente aprender a viver, a conviver, né? Porque é isso que Jesus trouxe de exemplo, como nós dissemos, desde o berço, desde a manjedoura até a cruz, Jesus deu esses exemplos para nós, né, Toninho? Então, Nando, eu só acho o seguinte, não sei se você concorda, que nós espíritas temos mais responsabilidade, porque nós temos um certo conhecimento sobre reencarnações. A gente sabe o seguinte, como é que eu vou criticar, por exemplo, um padre? Se em outra encarnação eu fui padre, rapaz. Eu falo assim, vamos supor, você tem um filho que desencarnou, por exemplo, ele vai encarnar. Mas ele não encarna com você, vai nascer na China, por exemplo. E você não gosta de chinês. Né? Vai nascer nos Estados Unidos, você não gosta de americano. Assim por diante. Olha só, Nando, o Nando falou uma coisa tão fantástica, que é toda essa diversidade. Você entendeu, Nando, por que hoje eu estou de azul e você de vermelho? E Jesus olha para a Representa. gente, Jesus olha a gente da mesma maneira. Nós É, estamos até hoje, coincidentemente, a gente sempre está com uma roupa meio parecida, né? é, Mas hoje não, porque o tema trazia essa ideia da Torre de Babel, né? A gente pode compreender o outro se a gente compreender, tentar ler o outro com os olhos do coração, com os olhos do amor, Nando, sem a pretensão de sermos melhores que ninguém, porque a questão é essa, a pretensão de ser melhor. Voltando lá, os apóstolos queriam saber quem era o melhor. Jesus falou assim: você quer ser o melhor? Seja o último e servidor de todos. Dos azuis, dos vermelhos, de todo mundo. Entendeu, Nando? E por aí, né, Nando? E o Natal de Jesus, com certeza, é isso que Jesus talvez queira fazer, né? Unir as pessoas em torno, não do seu nome, mas da sua doutrina de amor. Não é o nome da religião, não é nada, né? Em torno do amor que ele veio exemplificar, né, Nando? exato, né? E ele deu esse exemplo para nós, né? Ele se fez menor e para ser o maior que ele é, né? Então ele disse isso para ali, naquele momento, para a gente refletir, para a gente verificar. E uma coisa importante que as pessoas possam sentir, né? Porque o Toninho falou de presépio. Até a gente estava aqui com o Tiago, né, Soares, e a gente estava falando do presépio. Eu sempre gostei muito de presépio. Já fui visitar vários montagens de presépio e monto presépio todo ano aqui em casa, porque primeiro me lembra também Francisco de Assis, que foi ele o autor do presépio, e também lembra dessa vinda de Jesus no planeta Terra, né? Eu fico muito feliz de poder ter essa representação, essa figuração, né? Esse teatro até dali daquela passagem, né? Com a manjedoura, com
com todas as peças que a gente coloca ali, os animaizinhos, Maria, José. É muito bonito. E sentir, a gente precisa sentir esse espírito de Natal, né, Toninha? Sim, Nando, inclusive, assim, ó, o Nando lembrou bem que a primeira pessoa a montar um presépio foi Francisco de Assis. Eu não sei se agora ainda tem, mas todo ano tinha, ali no Largo São Francisco, tem a igreja de São Francisco. E eles têm presépios maravilhosos lá, Nando. Presépios de vários países, eles têm lá, né? Eu fui uma vez só lá, é maravilhoso. Quem gosta de presépio, assim, né? Que tem essa coisa visual, né? Mas tem alguns assim mais elaborados, tem uns muito simples, todos muito bonitos, né? E na verdade é isso, Nando, é fazer com que o nosso coração, talvez, se torne a manjedoura. Então eu vou tocar uma música, Nando. Vou tocar uma música, rapidinho, que é assim, ó. Essa música fala de Jesus numa noite feliz. Mas que cada um possa imaginar o seu coração sendo a manjedoura. Um lugar simples, humilde, onde Jesus quer estar. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Lá, 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 dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. A gente imagina, eu vejo, esse ano eu recebi um presente tão grande que é a minha netinha Inayá que chegou, né? Faz um mês, né, que ela chegou. E aí eu vejo a minha nora e o meu filho, né, com ela no colo e o carinho, né, aquela dedicação, o amor. Agora imagina, né, essa canção me remeteu lá nos braços de Maria, Jesus, né, ela dorme, né, dorme, ela balançando, ela, né, amamentando, ela com Jesus, né, no coração dela. Então, essa música remete, né, a gente a esse momento que tão singelo, tão lindo, tão maravilhoso, né, Toninho? Do nascimento de Jesus. É uma coisa fantástica. Se a gente tiver a noção, se a gente tem a noção do que Jesus veio fazer e como a vinda de Jesus transformou nossa vida, de todos nós, Nando, há mais de 2000 anos atrás. Mas o Nando está falando dessa imagem, né, na estrebaria lá. Eu vi esses dias uma postagem muito interessante, Nando, que fala o seguinte, ó. Existem muitos presépios vivos na rua. Esse pessoal que está morando em barraca, são presépios. Ali tem crianças, bebês. Você imagina que é Jesus. E o que a gente está fazendo em relação a isso, né? Talvez a gente lutar para que a gente tenha uma justiça social mais importante, né? Justiça. Ajudar com o pão, com a roupa, mas lutar para que isso se minimize, né? Isso aumentou muito nos últimos tempos, né? A gente lembra que em 2018, se não me engano, tinha por volta de 16 mil moradores de rua, 2018. Em 2022, aumentou para quase 48 mil, quantidade de pessoas. Então é uma coisa assim, teve pandemia, teve uma série de coisas, mas que a gente possa
ter atitudes, na verdade, que ampliem a justiça social, né? Que as pessoas possam ter direito à saúde, educação, emprego, trabalho, renda, né? Mas que a gente possa fazer dentro da nossa possibilidade no momento o que se pode fazer. Nós temos o padre Júlio Lancelotti, né, Nando, que faz um trabalho fantástico e às vezes é criticado, atacado por tanta gente. Meu Deus, ele está fazendo o que Jesus fazia, ajudando os necessitados, distribuindo o pão e o peixe ali, né? E que a gente possa seguir esses bons exemplos no Natal, não por vaidade nossa, mas como representantes de Jesus, representantes do Cristo. Né, Nando? Vamos viver o Natal, como eu falei, com mais amor, né? Pelos nossos irmãos. E com essas palavras aí do nosso querido Toninho, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos aproveitar esse momento de Natal, esse momento, né, festivo, e que os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo esse programa e assistindo, eles vão levar benefícios nessa água, os cristais vão ficar equilibrados, né, vão ficar puros e trazer aí boas energias para você. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, a Jesus, nosso Mestre, principalmente nesse momento em que a gente experiencia, né, a lembrança da vinda de Jesus à Terra. Que nós possamos, pensando no tema de hoje sobre Torre de Babel, não é? A tentativa de construção dessa torre antes, na era, né, dos profetas, anterior à vinda de Jesus, demonstra o quanto nós, homens ainda, que não temos aquilo que Jesus disse, homens de boa vontade, que nós tenhamos boa vontade de encurtar o caminho entre aqueles que são diferentes de nós, onde a diversidade existe, tem que existir a compreensão, a fraternidade, a igualdade, que nós possamos entender que Jesus veio nos ensinar exatamente isso, que ele deu o exemplo para nós de exatamente isso, de a gente sentir-se irmão dele, filho do mesmo Pai, ou seja, todos nós somos irmãos. Assim, então, que nós possamos sentir neste momento que para a humanidade lembra a vinda de Jesus, sentir esse espírito de Natal a tocar os nossos corações, as nossas vidas, de deixar para lá, para trás, aquilo que um dia pode ter nos ferido, ou aquilo que muitas vezes lançamos com a espada e ferimos o outro, que nós possamos deixar para trás, para estabelecer um vínculo de amor entre todos nós, para que esse vínculo seja para todos nós a bênção que Jesus quis mostrar para nós, que trouxe para nós e que nos deixou como legado. Então, Senhor Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer sem poder agradecer-te, porque a nossa gratidão será tão diminuta diante da bênção incrível que tu proporcionou a cada um de nós. Então, amado Mestre Jesus, o que pedimos é que renasça novamente em nossos corações, quando muitas vezes nos esquecemos de você. Nos esquecemos tanto quanto foi possível, então, através de Francisco de Assis. Ele nos fez e nos relembrou o teu nascimento através da criação de um presépio. Que a tua luz, então, Senhor, possa fazer com que cada um de nós coloque a mão nas nossas consciências e que não construa muralhas, torres de Babel em torno de nós, que vai fazer com que a gente não tenha acesso a toda a riqueza espiritual que existe, que tudo nos deixou de exemplo. Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva em mais um Natal, em mais um Ano Novo, e que possamos senti-lo no fundo dos nossos corações
nessa disponível manjedoura que existe em cada um de nós para receber-te com muito amor. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, a gente quer também que essas vibrações de hoje possam ir para dois irmãos nossos queridos, o irmão Valdo, que é amigo do nosso querido Toninho, que se despediu aqui do planeta Terra, e também ao nosso irmão Wagner, que precisa de restabelecimento da sua saúde, ou equilíbrio, ou pelo menos estar aí no convívio, né, uma qualidade de vida melhor, né, com sua família. E o recadinho nosso é sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que se você puder ajudar para que essa mensagem como a de hoje possa chegar em outros corações, entre no site que é www.amigosdaboanova.com.br. Se você quer ter uma comunicação através de telefone, temos nossa central de atendimento 0800 12 018 38. E também o fixo para a Grande São Paulo 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil, baixe aí no seu smartphone. Nosso número é 11 97834 2246. E se você puder fazer uma doação espontânea, aí instantânea através do Pix, a nossa chave do Pix é 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, caríssimo, não é, querido Toninho? Esse tema realmente é um tema importantíssimo dentro das nossas vidas, como talvez um ponto de partida, se a gente não usou ele como um ponto de partida, né, na oportunidade de estar aqui na Terra, né? Então, Nando, você sabe que é interessante? Que eu tenho percebido que tem muitas crianças, nasceu muitas crianças nos últimos tempos, com o nome de Noah. Noah. Noah é tradução de Noé, né? Se você vê, porque a gente tem umas coisas que a gente precisa analisar a alegoria. O que Noé fez? Ele juntou um monte de bichos diferentes, um casal de cada um, numa arca. Animais tão diversos, tão diferentes. Para o quê? Para salvá-los. Ou seja, parece que o nosso processo de salvação, entre tantas coisas, é compreender os outros nas suas diversidades. Se eu for leão, eu vou entender a girafa, é tentar entender cada um na sua diversidade, né? E você pode até nem concordar, mas respeitar as pessoas como irmãs, né? Olha quanta guerra, Nando, quanta coisa no mundo, porque isso? Nós estamos vendo aí, né? Israel e Palestina, né? Quantos conflitos? Esse aí é que a gente fala mais, né? União Soviética, Rússia, União Soviética não, União Soviética é antigo, Rússia e Ucrânia, mas nós temos muitos conflitos, parece que nós temos mais de 100 conflitos no mundo, menores, menores. Nós estamos aqui no Haiti, é uma coisa horrível, né? Agora, por que isso? Aí tudo bem, aí a gente tem o conflito das ruas, Nando, do trânsito. Como eu falei, alguns irmãos atacando religiões de matriz africana, destruindo, ameaçando, né? E eu acho que cabe a todos nós refletirmos o quanto que a gente tem usado o nosso conhecimento para traduzir esse conhecimento em sabedoria e produzir mais amor, vibrações de paz, né? Divulgando coisas de amor. Eu vejo no Facebook, Nando, em alguns WhatsApps, tanta coisa só falando de coisa ruim, Nando, né? Parece que as pessoas têm um prazer de divulgar coisas desse tipo, né? Vamos promover a paz, né? E falar das coisas com amor, com carinho, deixar essa acidez, essa aspereza, essa pretensão de lado, né? Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito, né, Nando? Exatamente. E que a gente possa não construir, mas destruir essas torres que a gente cria em torno de nós, né?
elas não são de alvenaria, mas elas são de outras coisas, de energias que nos afastam, né? De, de possibilidades tão maravilhosas. E o Toninho já empunhou aqui o seu, não é, violão. E o que vai trazer para nós aí, Toninho? Então vamos cantar uma música que eu já cantei outras vezes, mas ela cai como uma luva para esse tema. Por quê? O nome dela é Canto de Unidade. Somos todos filhos do mesmo Pai. Ela fala, eu vou falar rapidinho um pedacinho da letra. Ó. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Mas não só no coração, deve ser no pensamento, na atitude, no dia a dia. Deus quer paz, ó, Deus é paz, Deus é luz. Ele nos une e nos conduz. Vejo agora a tua mão nos levando em comunhão. Ou seja, nós vamos ter que aprender a caminhar juntos, Nando. Aprendendo a amar e a servir a todo irmão, a todos. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Libertação do quê? Do nosso orgulho, da nossa pretensão. Né? Libertação do nosso modo de agir, que vem há tantas encarnações promovendo assim a tristeza no mundo, a tristeza da guerra, das coisas mais tristes. Né? Nós temos a noite de São Bartolomeu, por exemplo, Nando, que foi uma coisa horrível. Né? Vamos cantar. Canto de unidade. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Deus quer paz, Deus quer luz, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levando em comunhão. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Nosso Pai, somos todos filhos teus, nossa religião é ter Deus no coração, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Aí, muito bem. Com essa canção maravilhosa, a gente está chegando no final de mais um programa Alvorada, desejando nesse momento que a gente está vivendo de Natal, de Ano Novo, muitas felicidades a todas as famílias que representam cada um de nós, né, possam ter as bênçãos do mais alto, muita paz, muita luz. Então, a minha, né, despedida aqui desse programa e até o próximo programa Alvorada. Beijo no coração, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E o Toninho encerra aí também, despedindo de todos, com uma canção também que a gente sempre canta aqui durante todo o ano, né, Toninho? As suas despedidas aí, Toninho. Feliz tudo, não, feliz a todos, assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Feliz Natal. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.